Shalom Ubrachá. A nossa Parashá, Parashat Nitzavim, ela sempre cai antes de Rosh Hashanah. Nessa Parashá, Moshe Rabbeinu posiciona o povo inteiro no dia do falecimento dele para passarem por um pacto. E a descrição da Parashá lembra para nós muito os assuntos de Rosh Hashanah, que nesse dia nós somos posicionados para renovar, fazer uma renovação de contrato com a Kadosh Baruch Hu. O que vem a ser essa renovação de contrato? Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E de vez em quando uma pessoa está aqui nesse mundo, cada ano que passa, ela faz pior. Então chega uma hora que lá de cima o Tribunal Divino, para o bem dessa pessoa, fala, olha, é melhor ela subir, descer de novo, começar tudo de novo, do que ficar cada ano pior. E outra coisa que pode acontecer também é o mesmo Tribunal Divino determinar que essa pessoa vai ter um ano ruim para que ela desperte, para que ela se conscientize de que o comportamento dela até agora não foi bom. Ou seja, nós vamos estar posicionados na frente do Tribunal Divino, vamos dizer assim, posicionados na frente de Hashem, que quer somente o nosso bem, mas de vez em quando o nosso bem é a gente ter muito dinheiro, muita saúde, muitas felicidades, e isso faz com que a gente se comporte melhor. De vez em quando, o contrário, quanto melhor é a vida, pior a gente fica. Então, esse dia de Rosh Hashanah, na nossa vida, ele é crucial. Ele é um dia extremamente importante. E o trabalho de Rosh Hashanah, que já começou desde Rosh Chodesh Elul, e agora na reta final, que também os Ashkenazim estão falando de Slichot, o trabalho de Rosh Hashanah é Teshuvah. Nós vamos coroar o rei, mas de que lado nós estamos? Nós estamos do lado do rei que nós vamos coroar, ou nós somos o próprio inimigo? Então, primeira coisa, Teshuvah. O que é Teshuvah? Vamos para o começo do mundo. Quando Deus criou o mundo, Rosh Hashanah é o dia da criação do mundo. Deus criou o mundo no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia. Por que somente o sexto dia da criação do mundo ele foi determinado para ser o dia da criação do mundo, e não o dia que Deus criou o céu e a terra, que foi o primeiro dia, e não o dia que Deus criou os astros, que foi o quarto dia? Porque o homem, ele é o principal da criação do mundo. O ser humano é o principal da criação do mundo. Se não tivesse o ser humano, não teria mundo também. Sendo que o ser humano é o principal da criação do mundo, e tudo foi criado para nós, agora surge a pergunta, o que Deus quer de nós? Quer dizer, tudo foi criado para nós, então a gente tem que fazer tudo o que a gente quer? Vamos voltar para o começo do mundo. Quando Deus criou o primeiro homem e a primeira mulher, Adão e Havá, ele falou para eles que, olha, de tudo eles podem ter proveito. Só uma coisa que não. Começou com uma coisa, depois virou 7, hoje já são 613. Mas Deus falou para eles, uma coisa só vocês não vão poder ter proveito. Essa árvore, Etz Hadat, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fruta dessa árvore vocês não vão poder comer. Esse era um mandamento que valia por 3 horas, que eles foram criados na véspera de Shabbat, e quando entrasse o Shabbat, já aquele mandamento estaria cancelado, estaria anulado. E naquelas 3 horas,
essa árvore do bem e do mal, ela estava sincronizada materialmente com a Klipat Noga, que é uma clipá espiritual, onde o bem e o mal estão misturados. E, é claro, no paraíso tinha uma cobra. A cobra falou para Havá comer a fruta. A Havá deu a fruta para Adão. Adão comeu a fruta. E agora Deus pergunta, eles tinham uma coisa que eles não podiam fazer, eles já fizeram errado. Então Deus pergunta para Adão, por que você comeu essa fruta? Então, a palavra tshuvá, em hebraico, ela quer dizer retorno, ela também quer dizer resposta. Uma resposta dá um retorno. Alguém te fez uma pergunta, você dá um retorno. Então, a tshuvá do Adam Arishon, nesse caso, foi a resposta dele. Como tem grandes rabinos que escrevem respostas de muitas páginas, a resposta do Adam Arishon foi simples. A mulher que você me deu, ela que causou tudo. Eu não tenho absolutamente culpa nenhuma. Resposta também é tshuvá, mas nesse caso não é essa tshuvá que Deus quer de nós. Então, ele simplesmente declarou que ele não fez nada de errado, ele justificou, ele concorda que a coisa errada aconteceu, ele concorda que isso foi feito por meio dele, mas ele justificou que ele não tem culpa nenhuma, a culpa é da Havá. Aí Deus pergunta para Eva, por que você comeu essa fruta? E a Eva fala, novamente, responde no mesmo raciocínio. Ela fala, eu não fiz nada de errado. Você colocou uma cobra no paraíso. É essa cobra que causou. Quer dizer, eu concordo que a coisa aconteceu. Eu concordo que aconteceu por meio de mim, foi eu que fiz. Mas quem causou é o culpado. Eu não sou culpada. Tem que falar com quem causou tudo isso, que foi a cobra. Se Deus perguntasse para a cobra porque ela pediu para Havá comer a fruta proibida, a cobra ia falar, olha, Deus falou para não comer, uma cobra falou para comer, eles deveriam ouvir quem? Então, por isso, para a cobra, Deus nem perguntou. Ela já tinha a resposta pronta. Então, aprendemos daqui uma coisa muito importante, que jogar a culpa no outro não é tshuvá. É uma resposta, e não só que não resolve o problema, ela piora. Por quê? Todo mundo concordou, Adão concordou que foi ele que fez aquela ação. Só que ele falou que a culpa não é dele. Ele fez isso por causa de. A Havá também falou, ela fez isso por causa de. E essa justificativa, ela também, a resposta também é chamada de tshuvá, ela é exatamente o oposto da tshuvá. Quer dizer, eu não estou voltando para Deus, eu estou me enraizando no meu distanciamento, estou me distanciando agora de uma maneira enraizada. Eu nunca vou conseguir mais consertar o que eu fiz de errado, porque eu, na minha opinião, não fiz nada de errado. Eu fiz o ato, mas alguma coisa causou isso. Então, por causa que eu estou pensando que alguma coisa causou isso, mesmo estando certo, eu estou dizendo, sendo que eu não fiz nada de errado, que o que causou foi o que fez o errado, então não preciso fazer teshuvá, não preciso voltar para Deus. O que vem a ser teshuvá? Pela Torá, a pessoa assumir que ele não vai mais fazer a coisa errada, isso é teshuvá. Então, a pessoa, em primeiro lugar, tem que saber que o que ele fez é errado. Porque se ele vai assumir que o fato dele ter mezuzá na casa dele, ele vai assumir que ele não vai mais ter mezuzá, ele vai assumir que ele não vai mais comer kasher, aí isso é a própria haverá, isso é o próprio pecado. Então, para ele assumir que ele não vai mais fazer a coisa errada, em primeiro lugar ele tem que saber que o que foi feito estava errado. Então, pela Torá, ele
ele assumindo que ele não vai mais fazer, quer dizer que ele voltou para o caminho certo, ele voltou para Deus. Teshuvah quer dizer voltar. Agora, de Rabanan, nossos sábios instituíram que a pessoa tem que se arrepender do que ele fez de errado. Ou seja, se uma pessoa pegou uma nota de $100 e rasgou, na hora ele estava muito bravo. Ele queria descontar alguma coisa, Deus me livre, mesmo que isso pela Torá é proibido, ficar bravo, proibido descontar. Ele queria fazer assim, ele rasgou uma nota de $100. Depois de meia hora ele se acalmou, e ele vai falar, ai meu Deus, o que eu fiz? Eu rasguei meu próprio dinheiro. Ele sente que ele fez uma coisa errada. Agora, por outro lado, tem coisas que a pessoa faz que ele não se arrepende. Ele simplesmente ele faz teshuvah, ele volta para o bom caminho, ele assume que não vai mais fazer aquilo, porque ele tem medo de levar um castigo. Então, nós vamos ver isso na continuação, na própria Torá. O Caim, ele assassinou o irmão, e depois, quando Deus perguntou para ele por que você fez isso, ele falou, agora todo mundo que me ver vai me matar. Os irmãos de Yosef, quando eles estavam no Egito, Yosef fez toda aquela coreografia para eles não saberem que é ele, o vice-rei do Egito. E Yosef ouviu que um irmão estava falando para o outro, tudo isso aconteceu porque nós vendemos o nosso irmão. Então, será que isso é teshuvah? Quer dizer, eles estavam dizendo um para o outro, a gente não devia ter feito isso, porque olha a consequência. Mas se eles soubessem que não teria nenhuma consequência, eles teriam sim feito de novo. Então, esse é o problema com a teshuvah, quando ela é feita por medo. Então a pessoa faz teshuvah, ele se arrepende do que ele fez de errado, porque ele tem medo de perder o dinheiro, ele tem medo de perder a saúde, ele tem medo de ir para o inferno, e mesmo que o inferno no judaísmo é limitado para 12 meses, mas uma hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui, então para ele uma hora lá também não vale a pena, mas ele tem medo de alguma coisa, e por causa disso ele faz teshuvah. Então essa teshuvah, graças a Deus que pelo menos fez teshuvah. Mas essa teshuvah, ela é chamada de teshuvah meira, teshuvah de medo. E ela transforma um pecado ele deixa de ter sido feito de propósito, ele de proposital, ele passa a ser um pecado sem querer. Quer dizer, é como se a pessoa falasse assim, se eu tivesse consciente de todas as consequências, eu não teria feito aquilo. Então quer dizer que ele não fez 100% consciente. Agora que ele está consciente, agora que ele está vendo que ele está sofrendo por causa daquilo, então ele faz a teshuvah porque ele não quer sofrer mais. Ele quer que o sofrimento pare. Mas se ele não sofresse, se o sofrimento parasse de qualquer maneira, ele fazendo teshuvah ou não fazendo teshuvah, aí ninguém pode garantir que ele faria essa teshuvah. Então, por causa disso, essa teshuvah meirá, teshuvah de temor, ela transforma o pecado, deixa de ser um pecado que foi feito de propósito para ser um pecado que foi feito sem querer. Mas vai ter um nível de teshuvah que ele vai transformar a coisa ruim em coisa boa. Ou seja, que o pecado que ele fez se torna mitzvah, se torna parte da mitzvah da teshuvah. Sendo que aquele pecado ele foi o disparo que acionou a teshuvah, ele foi o starter da teshuvah, então ele vai se tornar parte de uma mitzvah. E ele se tornando parte de uma mitzvah, ele deixa de ser uma averá, deixa de ser um pecado.
Então, aí, se ele consegue fazer isso, aí realmente não só que ele apagou aquele pecado, mas que aquilo trouxe para ele um benefício, mesmo que isso nessa etapa já vai ser contra a vontade dele, que ele não quer nada com aquela coisa mais. Então vamos dar um exemplo disso. Diz o Baal Shem Tov sobre o versículo que quando vier para nós a Brachá e a Klalá, e aí o Baal Shem Tov pergunta que brachá é essa que ela é uma Klalá, quer dizer, quando vier a bênção é maldição. Aí ele fala, pera, se vem a bênção, ela não é maldição, se vem a maldição, ela não é bênção. Que maldição é essa que ela é uma bênção, que é uma maldição? O Baal Shem Tov conta uma história de um rei que ele era bom e generoso, muito inteligente, ele trouxe uma grande prosperidade para o país dele. E esse rei recebe uma notícia que alguém está organizando uma revolução. E naquela época, uma revolução começava assim, começava no meio do campo, e as pessoas se revoltavam até que eles chegavam na cidade. Por causa que o número deles era muito grande, acabavam depondo o rei. Então, o rei ficou com medo, estou fazendo uma revolução, Deus me livre. Era um rei bom e generoso. Aí ele pergunta quem que é essa pessoa que está fazendo a revolução. E pela descrição da pessoa, ele entende que se trata aqui de alguém que não está consciente do que ele está fazendo. O rei pede para trazer essa pessoa, então, para morar na cidade. Aí na cidade ele começa já a ter uma noção do que é um rei, do que é um governo. Aí o rei pede para trazer essa pessoa para trabalhar no palácio do rei. E lá no palácio do rei a pessoa vê as pessoas entrando e saindo, e toda a honra que eles dão para o rei, e como o rei faz os julgamentos de maneira generosa, e como ele dirige o reino com sabedoria. E aí o rei pede para colocar essa pessoa na corte do rei. Aí a pessoa já está morrendo de vergonha. Como pode ser que um dia ele se revoltou contra um rei desses? Aí o rei pede para colocar a pessoa entre os ministros do rei. Aí essa pessoa já não aguenta mais de tanta vergonha. Ele fala, olha, era melhor o rei ter me matado na hora que falaram para ele que eu estou começando uma revolução. Aí eu não ia sofrer de tanto remorso como estou sofrendo agora. Agora o meu remorso é uma dor muito maior do que se tivesse me matado e acabou a morreria e não ia ter todo esse remorso. Então essa maldição que ela é uma bênção que é uma maldição, quer dizer assim que a pessoa aparentemente a vida dele melhorou bastante. Por outro lado, o remorso dele cresce. Quanto mais ele se aproxima do rei, mais o remorso dele cresce. Então, essa é uma tshuvá me'ahava. Essa é uma tshuvá por amor. E nesse tipo de tshuvá, nesse tipo de retorno a Deus, o pecado que ele fez, sendo que aquele pecado ele causou esse remorso, e esse remorso é a tshuvá de amor, é o arrependimento. Então, o pecado ele faz parte do arrependimento, ele se torna parte do mandamento da tshuvá. E por causa disso, não só que o que ele fez se apaga totalmente, mas o que ele fez acaba se tornando uma mitzvah, se tornando uma coisa boa. O que ele fez de ruim acaba se tornando uma coisa boa. A Gemara nos conta que tem 3 tipos de tshuvá, vamos dizer. 3 tipos, Shloshah Chalukei Kapará, o tshuvá im kulam. Primeiro nível, a pessoa transgrediu um mandamento, faça. Nós temos que falar um Birkat Hamazon, uma bênção depois de comer, e ele resolveu que ele vai comer, ele não vai falar a bênção.
Então, ele transgrediu isso, e aí ele fez tchubá, depois ele se arrependeu, ele decidiu tchubá pela Torá, ele decidiu que ele não vai mais fazer isso. Tchubá de Rabanan, ele se arrependeu de ter feito errado, de não ter feito aquele Birkat Hamazon. Aí está escrito, ele não sai de lá até que ele esteja totalmente desculpado. Quer dizer que lá em cima não vão, o Tribunal Divino, quando fizer o julgamento dele, depois dos 120 anos, não vai lembrar para ele esse detalhe. Segunda categoria, ele transgrediu o mandamento de não faça. Era proibido fazer uma coisa e ele fez, mas esse mandamento de não faça não é dessa categoria de mandamentos que ele tem uma pena de corte de vida. É um mandamento de não faça simples, e ele transgrediu e depois se arrependeu. A tchuvá, ela vai ficar pendente, ou seja, o arrependimento dele, isso que ele assumiu que ele não vai mais fazer, se arrependeu de ter feito, vai ficar pendente. Quando chegar o dia de Yom Kippur, que nós estamos próximos agora, a santidade de Yom Kippur, a luz, a revelação divina que tem no Yom Kippur, faz com que a transgressão dele desapareça. E essas três categorias, novamente, elas estão ligadas a tchubá. O essencial em cada uma delas é a tchubá. Quer dizer, sem a tchubá, se a pessoa assumir que não faz mais e se arrepender do que fez, isso não serve para nada. Então vamos para a categoria mais grave. Pessoa transgrediu um mandamento de não faça, daqueles que existe para eles uma pena de morte, se acontecesse isso na época da Mishnah, se tivesse duas testemunhas oculares, e esse caso fosse julgado no tribunal da época, teria uma pena de morte. Mas sendo que ele transgrediu isso hoje, e o Sanedrin não existe mais, o Bet HaMikdash não existe mais, e a pessoa é proibido para ele se aplicar sobre si próprio a pena de morte, ele não pode se matar a si próprio por ter feito uma coisa errada, que aí ele está fazendo mais uma coisa errada. Tipo, ele assassinou um, aí por ter assassinado um ele se mata, então agora ele assassinou dois. Então ele tem, lá em cima ele vai ser cobrado por duas mortes, não por uma. Então, sendo que hoje, não só que ele não pode ser julgado pelo tribunal, mas também na época do Sanedrin, ele não poderia se aplicar nenhuma pena ele contra si próprio. Então, o arrependimento dele fica pendurado, o Yom Kippur fica pendurado, e os sofrimentos que vão vir para ele, esses sofrimentos vão fazer a limpeza da alma dele, do que ele fez de errado, e na hora que a alma dele estiver limpa disso, aí o arrependimento e o Yom Kippur vão servir, e ele vai estar totalmente desculpado do que ele fez, não vão lembrar para ele lá em cima absolutamente nada sobre esse assunto. Qual é o lado profundo disso? Mais assim, interessante de tudo, a pessoa, está escrito na Torá, olho por olho, dente por dente, vida por vida, e isso não está escrito à toa. Dizem nossos sábios que isso quer dizer que a indenização por um olho não é como a indenização por um dente. Mas por que a Torá já não fala direto que a indenização por um olho não é a mesma indenização por um dente? Por que a Torá usa essa linguagem, olho por olho, dente por dente? Diz o Zohar que quando a pessoa fez uma coisa errada, ele se reencarna de volta e aquilo que ele fez de errado vai acontecer para ele, integralmente. O olho por olho, dente por dente, aqui está se referindo a um assunto espiritual, que o que a pessoa fez fica pendente para ele até
que ele receba exatamente, integralmente isso de volta. Só que aqui, com a tshuva, Deus está dando para nós uma oportunidade de não acontecer para nós de volta o que a gente fez, mas esses sofrimentos que vieram para nós por causa que nós fizemos tshuva, eles já não vão ser na proporção dos sofrimentos que viriam para nós caso a gente não tivesse feito tshuva. Quer dizer, a partir da hora que a pessoa fez uma coisa, um desses pecados que ele deveria receber um castigo por ele, esse castigo vai ficar pendente. Se a pessoa fez tshuva, como a gente foi ensinado agora, que a tshuva, a tefilá, a tzedakah, elas mavirim etro a gzera, elas tiram o lado ruim dos decretos do Tribunal Divino. Que quer dizer que nós temos a possibilidade de mudar o nosso destino. Se a gente fez alguma coisa errada, até que seja numa reencarnação anterior, ou duas anteriores, ou três anteriores, ou três reencarnações em seguida, agora a gente tem a oportunidade de limpar tudo. Agora nós fazemos tshuva. Por meio da nossa tshuva, a gente consegue limpar tudo que a gente fez de errado. O que quer dizer? Em primeiro lugar, a gente assume que o que a gente fez de errado não vamos fazer mais. Depois que assumimos isso, de oraita, então já é uma tshuva. Agora, de Rabbana, a gente se arrepende, quer dizer, a gente se conscientiza de que o que a gente fez foi errado. Se conscientiza, a gente não está fazendo tshuva só para ter uma vida melhor e não ter uma vida pior. Não, porque a gente não quer fazer coisa errada de verdade. Então, esse arrependimento, esse remorso por ter feito o que a gente fez, acrescentando a isso a nossa reza, acrescentando a isso a tzedakah que a gente dá, a bondade que a gente faz com as outras pessoas, isso transforma o olho por olho, dente por dente, isso suaviza os decretos do Tribunal Divino e a gente acaba pagando, por meio de poucos sofrimentos, por meio de enormes descontos nos sofrimentos, a gente acaba pagando por tudo que a gente fez de ruim em várias reencarnações de uma maneira muito mais agradável, em suaves prestações, de uma maneira muito mais agradável. Quer dizer, a gente sofre um pouquinho. Então, conclusão. Em primeiro lugar, vamos parar de reclamar. Qualquer sofrimento que a gente está sofrendo um pouquinho, é porque a gente devia sofrer muito e Deus está dando o maior desconto. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Então, se de qualquer maneira chegou para nós um pouquinho de sofrimento, quer dizer que o desconto foi grande mesmo, que olha, pelo pouquinho que chegou, você podia imaginar o que tinha que chegar e graças a Deus não chegou. Agora, nós temos que não só fazer tshuva nós próprios, nós temos também que julgar o nosso próximo pelo benefício da dúvida, julgar o nosso próximo sempre pelo lado bom, porque lá em cima tem o Hesed, tem a Gvurah. Então a gente quer que Deus nos julgue pelo lado bom. A gente não vai justificar para Deus, a gente fez isso por causa disso e aquilo por causa daquilo. Mas a gente quer que Deus nos julgue dessa maneira. Quer dizer, dê mais um desconto, fala, olha, coitado. Então, nós temos que dar esse desconto para o nosso próximo, julgar o nosso próximo de maneira positiva, imaginar sempre que se o nosso próximo ele fez uma coisa errada, com certeza ele fez tshuva, com certeza a tshuva dele foi melhor do que a minha, com certeza ele tem um remorso pelo que ele fez, com certeza a tshuva dele foi tão grande que transformou o pecado dele numa mitzvah. E quando a gente julga o nosso próximo dessa maneira, aí Deus nos julga da mesma maneira. Quer dizer, pelo benefício da dúvida, aqui Deus
nos julga pelo lado da Chesed. Então vamos nos preparar para Rosh Hashanah, o principal, julgando todos pelo lado bom, nos conscientizando de que, da mesma maneira que todo mundo tem que acreditar que nós fizemos teshuvah, nós vamos dar o exemplo e acreditar que todo mundo fez teshuvah, pedir para Deus desculpar todo o nosso povo e pedir de verdade, não falar para Hashem, olha, eu estou fazendo isso só para mostrar que eu sou bonzinho, não. Falar de verdade, pedir para Hashem desculpar todo o nosso povo, que todo o nosso povo, tudo que a gente faz, é sempre sem querer. Assim está escrito. Ou seja, nós fazemos teshuvah, nem que seja uma teshuvazinha pequenininha, já torna um pecado querendo ou um pecado sem querer. Então vamos desejar a todos que todos tenham Shana Tová, Ktivá Vechatimá Tová, Shana Tová Metuká, e que todos sejam escritos no livro da vida, tenham um ano feliz e doce, e com muito estudo da Torá, com muito cumprimento das mitzvot, só coisas boas. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades. Leshana Tovat e Katubut Chatemu. Kol Tuvarber Betzlachah.